Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Roberto. Tem mais for assistindo aí. Vamos para mais uma aula de C de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na aula passada, estava falando sobre os compressores, né? Os principais tipos, né? Quais são as aplicações, vantagens, desvantagens, quais são as aplicações, de pequeno, médio e grande porte. A gente sabe que é do tipo parafuso, é a única que tolera, então, comprimir o meu fluido no estado líquido, né? Os demais não tem essa característica, né? Precisam estar com vapor superaquecido, então não pode ter conteúdo de líquido nos demais, né? Também foi sobre as válvulas de expansão eletrônica. A gente tem as termostáticas, né? As que utilizam um princípio eletromecânico através ali de um parafuso de ajuste, né? Que ajusta ali o diafragma. A gente tem as eletrônicas, né? A gente viu que é de três tipos, né? A gente tem por controle de passo, por largura de banda, né? Pulso de largura modulada e as por válvulas analógicas, né? Que vai assumir ali vários valores, né? Bom, e quem faz então a ligação de todos esses componentes são as tubulações, né? E então, geralmente, né, as industriais, né? A gente sabe que as de pequeno porte é principalmente cobre ou alumínio, mas geralmente cobre. E essas de grande porte, sistemas de amônia, a gente utiliza o aço carbono, né? Geralmente a STM A53 ou A106 sem costura, né? Que tem esses diâmetros regidos aí por nesse apêndice aí que tem a norma, né? Então lá para cada diâmetro vou ter um diâmetro nominal em polegada, externo, espessura de parede, sua classe, seu peso nominal, né? O quilo por metro. Então se tem uma de certa espessura, ele vai ter um peso ali, né? Não pode desprezar, né? Bom, e elas devem ser soldadas, né? Claro, com a garantia de estanqueidade, principalmente se eu estiver lidando com um sistema com amônia, né? Então, isso que ela é altamente tóxica, né? Então, geralmente a solda que a gente vai empregar é o eletrodo revestido ou a solda MIG, né? Bom, e além daqueles quatro componentes, né, os principais, né, então evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão, a gente vai ter também alguns acessórios que vai fazer o quê? Atingir principalmente a eficiência energética, né? Então a gente sabe que um dos principais gargalos na indústria é a questão de custo energético, né? Então se eu tiver um sistema eficiente energeticamente, eu gasto menos energia, logo sou mais, né? Logo a minha indústria é mais competitiva no mercado, né? Isso é um diferencial, né? Eu ter uma indústria eficiente energeticamente, né? E também até por outras questões ambientais, de responsabilidade ali também de emissão de poluentes, né? Então, se eu tenho uma empresa que é eficiente energeticamente, por consequência, ela é responsável, né? Ela é socialmente responsável, né? Então, por essas questões ali, ainda mais daquele tripé lá do ESG, né? Que é o de ambiente social e de governança, né? Então, o primeiro elemento que a gente tem são as válvulas solenoides, né? Então, ela é simples, ela é para fazer abertura e fechamento de tubulações, né? Pode atuar também no controle de nível dos separadores de líquidos, resfriadores intermediários, né? Geralmente ali comandado pelos sensores, né? A gente vai ter os filtros de amônia, vai ser instalado na linha de líquido de alta pressão antes da válvula de expansão, que é proteger a válvula de impurezas, né? Então, todas aquelas impurezas que tem ali na amônia, ela vai ser filtrada ali, né? Então, a gente tem aí o tipo, né? Tem o filtro, né? Então, aqui a gente tem o filtro, a válvula de expansão, né, com acionamento por solenoide, a linha de líquido aqui, né? Então eu vou ter o filtro que vai reter essas impurezas. Então é voltada para baixo, porque ela vai ter uma certa gravidade. Então joga ali para baixo para poder reter, né? E a amônia seguir ali, por exemplo, na válvula de expansão, né, e não ter um entupimento ou uma obstrução. Também o controle de nível. Vou ter também um separador de óleo, né? Então, que vai fazer a separação, né? Que vai reter o óleo do fluido refrigerante, né, lá no processo de compressão.
A gente vai ter a válvula reguladora de pressão de evaporação, que é o KVP, né? Qual que é a intenção aqui? É manter a pressão de evaporação constante. Idealmente, a gente faz os cálculos considerando essa pressão constante, né? Só que na prática não é por causa da perda de carga, né? Ainda mais se o comprimento da tubulação nos trocadores de calor for muito grande, a tendência da queda de pressão ser muito alta. Então, eu instalo essa válvula lá na saída do evaporador para tentar manter, né, o máximo possível. Tentar manter então, a reta horizontal, que é aquela da pressão constante. A gente também vai ter as purificadores de amônia, que vai ser as válvulas responsáveis pela retirada de impureza do circuito, então seja ar, água e óleo. Também tem a reguladora de pressão do cárter, né? Então é instalado na linha de sucção, é proteger o compressor contra a sobrecarga, né? Devido a longo período de parada do sistema. Geralmente é quando tem aquelas ocasiões em que meu sistema está muito tempo parado, eu preciso fazer ali a reoperação, né? Então preciso dar aquela partida nela de novo para ela funcionar. Eu posso utilizar essa válvula reguladora de pressão do cárter. Vou ter também a de pressão de condensação, parecido também com o de evaporação, só que agora vai manter a pressão de condensação constante, né? Então também, né, o condensador ali vai ter uma extensão um pouco, dependendo se for muito longa, vai ter perda de carga acentuada. Para igualar isso, então eu vou manter, né, eu vou utilizar essa válvula. E a válvula de regulador de capacidade, que é a KVC, que vai controlar a capacidade do compressor, as condições de carga do evaporador, né? Então, nem sempre eu vou precisar do meu compressor trabalhar a 100%, né? Então, ainda mais se tiver atingido, se está atingiu ali, por exemplo, o conforto térmico ali, o que o, o usuário, por exemplo, colocou ali programou, né? Ou da própria indústria, atingiu ali, vai ficar funcionando por muito tempo, né? Então mantém aquela carga baixa. Se precisar, faz aumentar a carga, né? Consequentemente, meu compressor vai trabalhar mais. Então isso vai ser conforme a capacidade do compressor, né? Isso vai ser pelo regulador de capacidade. E a válvula de retenção, ela vai garantir um sentido de fluxo do fluido refrigerante no interior do circuito, é sentido único, evita então principalmente a volta, né? Para evitar principalmente os golpes de líquido, né? As válvulas de bloqueio manual, né? Principalmente onde eu preciso fazer trechos que eu preciso fazer alguma manutenção, alguma intervenção, eu fecho ali aquela parte do circuito, porque se não tivesse, eu teria que desmontar todo o sistema, por exemplo, para fazer uma limpeza, uma manutenção, o que é que seja, né? Então, eu coloco essas válvulas em pontos estratégicos para poder fazer as devidas manutenções, seja de forma individualizada em cada componente ou em trechos também de interesse do meu circuito, né? Estou considerando isso aí né, um trecho ali igualmente complexo, ainda mais se eu estiver considerando cadeia do frio em toda a minha planta industrial, né? Então, logo vai ser um circuito bem extenso, bem complexo. Então, vai ter áreas que provavelmente, né, vai ter ali um sistema mais crítico. Eu vou precisar de válvulas ali para poder fazer as devidas intervenções. E os diagramas elétricos e de comando, né? Então, são os responsáveis pela operação do sistema, né? Principalmente ali os sistemas de software supervisório, né? Para fazer o controle, né? Por exemplo, pressão, temperatura, que mais? Volume, vazão em massa, vazão em volume, volume específico, enfim, todas as variáveis de interesse eu posso fazer incorporado numa IHM, né, no interface homem-máquina. Bom, então, eu já falei da parte da SAP, né? Bom, então na parte aí das atividades, tanto instalação e manutenção, né? A gente precisa olhar principalmente nos procedimentos, né?
Então, sempre se orientar pelo fabricante, né? Por mais falar assim, eu sei como fazer, já, né? Já sou de macaco velho, já sei como funciona, mas é sempre bom, né? Alguns procedimentos mudam, né? Alguma forma de instalar também muda. Sempre bom dar aquela consultada, né? E também a reciclagem, né? Reciclagem também é sempre importante da gente ter essa renovação dos conhecimentos, né? Bom, então as causas de sucesso na realização das atividades, tanto de instalação e de manutenção, passa pelos seguintes pontos, conforme esse guia aí que é o PMBOK, né? O que é o PMBOK? É um livro de boas práticas de gerenciamento de projeto, mas, poxa, projeto, o que projeto tem a ver com essa área aqui, né? De instalação e manutenção? Bom, tem, na verdade, os conceitos estão interligados, né? Visto que por exemplo, uma atividade de instalação e manutenção é um projeto, como se fosse um projeto que é executado. Então, eu vou executar o quê? Um projeto de instalação e vou executar também um projeto de manutenção. Então, tudo isso pode ser aplicado, né? Na nossa vida pessoal também isso pode ser aplicado, né? Boas práticas aí, né? Então, por exemplo, na parte de instalação e manutenção, a gente definir claramente e completo o escopo a ser atendido. Então, por exemplo, vou fazer a instalação em uma indústria. Então, preciso saber a planta, preciso saber a extensão territorial dessa instalação, né? Ah, então, forte senso de trabalho em equipe. Então, vou precisar de uma equipe robusta, vou precisar de uma equipe mais enxuta, né? Qual que é? Depende do meu nível de complexidade, né? Questão do profissionalismo, né, a motivação por meio de participação em decisões, então envolver todos, né? Quando se envolve todos nas decisões, de certa forma, você incentiva os outros também a estarem trabalhando junto, né, como uma equipe mesmo agregado. E também ter o claro e completo entendimento dos papéis e responsabilidades. Então, de certa forma, você tem que falar assim, não, esse aqui é para você, esse aqui é para o ciclano, esse aqui é para fulano, tem que ter os papéis, né, muito bem definido, né? O escopo também de atividades, às vezes atribuições muito bem definidas, né? Isso também ajuda no bom desenvolvimento de um projeto, né? E claro, isso é para a gente ter o sucesso. No sentido contrário, né? Então, o lado oposto disso aí vai ser o fracasso. E é justamente pela falta de gestão, ou seja, a ingestão que é o quê? Pode ser má organização da equipe, né? Então não se define bem, né, os componentes, talvez uma equipe pequena demais ou grande demais, não foi bem dimensionado. Baixo comprometimento dos interessados, né, principalmente de alto escalão, então o pessoal de alta cúpula ficar meio assim, isso aí, poxa, contagia, principalmente o pessoal da alta hierarquia que está assim, acaba aquele efeito cascata, né, passa para todo mundo, efeito dominó. Uma comunicação ineficiente, então os ruídos de comunicação atrapalham bastante, né? Então, aquela falta de comunicação assertiva, as habilidades inadequadas de condução na gestão do processo. Né? Então, por exemplo, um processo pode ser, por mais simples ou complexo que seja, tem que ser bem executado, orientado e controlado. Né? Então, se eu não tiver uma devida habilidade para conduzir aquele processo, vai gerar problema, né? Isso vai refletir no próprio projeto, na equipe, tudo, né? Finalidade, atingir o fim, né? Ou seja, atingir os objetivos, uma liderança ineficaz, tudo isso então faz parte do fracasso, tanto na parte de instalação e manutenção aí de um sistema, né? Bom, então, qualquer atividade, né? Atividade, projeto de um produto ou serviço, ou até as atividades, né? Caso uma atividade, por exemplo, de instalação e manutenção, tem esse ciclo de vida. Então, eu começo pela seleção. Então, por exemplo, como é uma atividade, qual que é a atividade que vai ser feita? Instalar um sistema de amônia num frigorífico tal. O frigorífico é o quê? Né? Então, essa é a primeira seleção. Qual que é a atividade? Depois, início do projeto. O que que se trata? É um frigorífico de quê? De aves, de suíno, bovino, né? Quais são os parâmetros de entrada, né? Aí depois eu vou para o planejamento, né? Então, qual que é o porte, né? São os dados de entrada, quais são as condições iniciais, né? É o que? É resfriamento? É só resfriamento? Resfriamento, congelamento? Vou ter túnel de congelamento também, né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado, né? Vou planejar, aí, né, qual é o meu layout, não sei de planta baixa, vou executar. Então, o planejamento depois a gente vai falar de cada um deles aí, né?
executo e fecho. E se vocês observem aqui, tem sempre uma avaliação e controle. Então, toda e qualquer etapa, eu vou estar tendo sempre um ciclo de melhoria, de avaliação constante e de controle. Né? Só que, claro, nem sempre se controla tudo, né? Tem um chamado imponderável que não tem como, gente. Vai passar, vai passar despercebido, não tem jeito, né? Bom, então a fase onde eu vou selecionar a atividade, eu devo claramente que deve se escrevo, né, que deve ser realizado, convertendo, por exemplo, uma ideia ou política em seus detalhes. Então, se de fato ela é viável, né, uma atividade de fato potencial. Inicie então minha atividade, detalhes das necessidades a serem atendidas, identifique os responsáveis, necessidades que geraram essa atividade, e assim como realizar uma análise das restrições. Então, faço uma análise de requisitos, do que pode ser feito, o que não dá, o que é plausível, o que não é, né? Então, é importante nessa etapa que as pessoas que serão afetadas também sejam comunicadas, isso se elas não tiverem também tendo uma participação direta no processo. Bom, então, pessoal, a fase que a gente entende que é primordial em qualquer atividade, produto ou serviço é o planejamento. Nesse planejamento, o que eu vou envolver? Eu vou desenvolver um orçamento, um cronograma, vou desenvolver os padrões de qualidade, quais são os recursos humanos e suprimentos, sejam materiais, ferramentas, serviços especiais. Então, de forma macro, né, o que é? Representa o que é necessário para eu desenvolver e gerenciar todos os aspectos do trabalho a ser realizado. Então, no planejamento, o que eu vou fazer? Do planejamento, eu vou estabelecer a parte macro e vou decompor em partes menores, a gente chama ali de subfases ou, né, até em fases bem menores elementares, quando eu não consigo detalhar mais, que a gente chama de pacote de trabalho. Então, desse pacote de trabalho, eu consigo determinar quais são as atividades mais elementares, pessoas, né, os recursos humanos envolvidos e os custos e o tempo. Então, a partir desses tempos menores, eu vou somando, né, eu vou juntando ali, acumulando, e quando eu volto, né, faço o processo inverso, eu chego lá na fase macro e falo, ó, esse projeto vai então demorar tantos dias, a um custo de tanto, envolvendo tantas pessoas e assim por diante, né? Bom, e nessa atividade, por isso que falo que o planejamento é o tempo que a gente tem que gastar mais. Por quê? Um planejamento mal feito, ou feito de forma muito rápida, fala, não, planejou, tá ok. Chega lá na execução, gera o retrabalho. Então, aquele tempo que você gasta, então, um pouco tempo que você gasta no planejamento para fazer de forma rápida, lá na execução você vai ficar fazendo ciclo, você vai ficar refazendo, você vai ter retrabalho. Aí isso vai, aquele tempo que em tese você poderia ter perdido no planejamento, você vai ficar perdendo na execução. Então a execução de fato tem que ser aquele mais rápido possível, né? Claro que no planejamento você faz toda aquela, né? Você faz aquele preâmbulo, você vê todas as possibilidades de falha, vê onde eu posso errar, né? Vê tudo aquilo que está no controle, né? Vê todas as possibilidades que pode falhar, errar, pensar em todas as alternativas possíveis. Isso eu faço no planejamento. Então, é justamente o que eu falei, é o tempo para a necessidade de cada etapa, os recursos humanos, as ferramentas, os materiais, insumos e as atividades, né? Então, no planejamento eu vejo também qual etapa, né, quais são as etapas, né, qual o tempo de cada uma, se dá para fazer algumas de forma paralela ou se uma de fato depende da outra, né? Então a gente chama das atividades predecessoras ou dependentes, né? Então, por exemplo, se envolver várias atividades em uma parada programada, então, por exemplo, preciso parar minha planta frigorífica aqui. Então, eu preciso definir qual o nível de criticidade, né? Então, para parar tem que ter uma justificativa, né? Pô, você vai parar, provavelmente você pode estar desperdiçando insumo, desperdiçando matéria-prima e produto, você vai jogar fora. Então, qual que é a necessidade de você parar tudo, né? Aí você define pela ordem de criticidade, geralmente do mais crítico para o menos crítico, né? Então, por exemplo, as atividades corretivas ou preventivas, que é aquelas que motivam a parada, por exemplo, de uma instalação. Então, pode ser manutenção
normal ali, corriqueira, rotineira, limpeza, procedimentos, reformas, manutenção e compressor de rotina, entre outros. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, usinas de álcool, açúcar e álcool, a parada total da planta é de 365 dias, são 2 dias no ano. Fábrica, então a fábrica de cimento também, geralmente é 1 ou 2 dias no máximo de parada total, né? Geralmente é na época de entre safra ali, né? A produção está muito baixa, para todo o maquinário, faz tudo que tem que fazer, seja de intervenção corretiva, preventiva, o que quer que seja, uma tudo, porque quando tem a produção, né, a pleno vapor para, né? Só para mesmo em casos extremos, né? E também nas atividades de melhoria de oportunidade. Então, são aquelas atividades que a gente aproveita o tempo que o sistema está inoperante, justamente, né, nesses momentos ali que é baixa produção, né, não tem que não está na pleno vapor a produção, opa, separa, opa, agora que a gente pode fazer alguma coisa, né, fazer uma intervenção, ou alterar, ou ter, né, processo de melhoria, ou também determinar as criticidades, planos de manutenção. Bom, então nesse estabelecimento das atividades, o principal aí é a questão do tempo, né? Então eu preciso, né? Eu tenho ali uma série de atividades, se eu colocar elas enfileiradas, né, por consequência, uma enfileirada atrás da outra ali, o que, que vai acontecer? Eu vou estender o meu tempo, vou prolongar o tempo. Então, o que, que eu posso fazer? Bom, tem algumas atividades que elas vão ser uma dependente da outra. Então, não posso, por exemplo, fazer a atividade F12 sem fazer a A5. Opa, mas eu posso fazer a B7 e a C11 junto com a atividade A5. Não tem problema se eu fizer, se eu começar elas também junto com a A5. Até porque elas não dependem de A5, elas são, vamos dizer, tarefas, vamos dizer, são as tarefas totalmente iniciáveis, inicial, não precisa delas, não depende de nenhuma outra, né? Então eu posso fazer elas em paralelo. Então se eu tivesse, por exemplo, A5 e tal, e fazendo em sequência, olha o tanto que eu já diminui meu tempo, né? Então você vê aqui, eu já fiz, por exemplo, é, 4 fatias de tempo aqui, ó, com aqui, ó, três, aqui duas, aqui três, mais aqui duas, ó, tá vendo? As atividades emparelhadas e paralelo. Então eu consigo determinar ali o caminho crítico, justamente por essas predecessoras e as atividades paralelas, né? Bom, então para eu fazer essa rede de predecessoras, que a gente chama caminho crítico, né? O chamado, a gente utiliza ali um método que chama PERT-CPM, né? A gente responde a alguns questionamentos. Então, por exemplo, quando as atividades estarão finalizadas? Então, por exemplo, daquele pacote de trabalho, eu consigo verificar de uma forma mais decomposta. Eu vejo quais que são as atividades, quais são as durações de cada uma. Por exemplo, essa aqui eu posso iniciar, essa B7 também posso iniciar sem depender de nenhuma outra. Também posso determinar quais etapas ou atividades críticas poderão atrasar o retorno à operação. Então, dessas aqui eu posso falar qual que é crítica, mais crítica ou não. Quais são as atividades não críticas, ou seja, o nível de criticidade é menor, é aquelas que atrasam, porém não compromete o cronograma de execução, ou seja, não impacta tanto assim no cronograma. E quanto tempo as atividades não críticas podem atrasar sem atrasar o retorno à operação? Mesmo elas não sendo tão críticas, mas o quanto elas podem impactar, por exemplo, no cronograma, né? E como é possível concentrar os recursos para acelerar o término de execução das atividades? Bom, então, quando eu faço essas perguntas ali, eu vejo, então, eu estabeleço essa rede de predecessores, o caminho crítico, eu consigo até responder de uma forma assertiva esses 5 questionamentos aqui, ó. Claro, quando eu tenho essa visão. Quando eu tenho ali só a lista de tarefas, eu não sei as predecessoras, fica um pouco difícil, né? Você não consegue ter aquele mapa mental do processo em si. Mas quando você estabelece ele, tudo certo, predecessor, o tempo, aí você vê qual. Bom, esse caminho aqui, por exemplo, é o mais crítico. Apesar dele ser o mais curto, né? Ter menos tarefas, porém ele é o mais crítico. Não, esse caminho aqui, olha, é o mais rápido, apesar de, sei lá, envolver mais tarefas, esse aqui é o mais rápido. Então, são formas ali, dependendo da sua rede, né?
Bom, e quanto nesse caso aí, a gente pode também fazer uma reunião, chama reunião de otimização. Então, você pode analisar ali, né, estabelecer o cronograma a partir dessa rede para otimizar. Bom, como a gente pode melhorar isso aqui? Né? Pode ser que mesmo fazendo tudo isso aqui, otimizando, ainda o tempo está muito dilatado. O que eu posso fazer? Podemos diminuir alguma tarefa aqui individual, alguma cadeia de tarefa aqui, alguma sequência, eu posso fazer elas diminuírem o tempo, né? Então, são reuniões de otimização para poder é, otimizar o tempo, né? Principalmente as atividades de manutenção. Bom, eu fiz todo aquele planejamento, né? Então, de certa forma, eu gastei meu tempo lá no planejamento, agora eu vou executar. Então, espera-se que todo o tempo gasto no planejamento reflita em um tempo de execução menor. E se a execução foi feita num tempo muito menor que se comparado ao planejamento, isso quer dizer, opa, a atividade foi bem elaborada, foi bem planejada. Agora, se a execução começa a ficar dando retrabalho, gerando ciclos, reciclos, quer dizer o quê? Alguma coisa no planejamento deu errado, né? Então, impactou de certa forma, né? Então, na execução, eu vou ter a elaboração, a revisão do plano da parada, então, supondo que é uma manutenção, né? Faço uma reunião de partida e reuniões de avaliação. Então, daquilo que, né, vai parar, o que, que a gente vai fazer? Tem que planejar ali as tarefas, né? Já revisa ali o plano de parada, que não é para planejar, que a gente só vê mais ou menos e já discute os pontos e executa. Executa as atividades de fato, faça o gerenciamento de mudanças, se houver uma necessidade, algum contratempo, controla os riscos e os relatórios, faça as entregas parciais. Precisou fazer alguma mudança, né? Alguma coisa ali que impacta, ao invés de fazer a entrega, você refaz aqui, né? Então, geralmente, nesse gerenciamento de mudança, controle de risco, você vai tendo um ciclo aqui, ó. Até o momento que você refina, chega a entrega parcial e entrega final. E a fase 5, né, que é o encerramento. Então, aqui eu vou encerrar, né, vou encerrar tanto a parte de planejamento, de produto, né, processo, serviço ou uma atividade, né? Então, eu vou avaliar se as atividades foram realizadas e se a parada, por exemplo, da instalação frigorífica foi gerenciada e se as atividades realizadas atenderam esses objetivos. E, além disso, eu vou identificar e disseminar as lições aprendidas. Então, aquilo que deu certo, eu vou padronizar, né? E aquilo que deu errado, a gente tem que rever para que aquilo não se repita mais, né? E mesmo aquilo que é considerado padrão sempre pode ser melhorado. Então, por exemplo, eu fiz um procedimento lá de manutenção muito bom em tantos minutos. Bom, mas no próximo ciclo a gente pode tentar fazer num tempo menor ainda, né? E sempre padronizando, sempre aplicando ali um PDCA, né? Então, claro, né, conforme também o tempo passa e as tecnologias mudam, os procedimentos também. Então, por isso que nem sempre aquilo que é bom agora, né, nem sempre aquilo que é bom agora vai ser bom lá no futuro. Vamos dizer, mais ou menos a gente compara aí, claro, com time de futebol, mas nem sempre ali vem um time que dura, né, é campeão ali, todo o tempo, né, ele vai tendo seus ciclos, né, então aquele time que é extremamente campeão vai ter um momento de ápice e queda, então não tem como você, como disse, ficar ali parado em berço esplêndido achando que aquele procedimento ali, ótimo, sempre vai ficar naquilo internamente. Não, a gente sempre tem que estar pensando que a gente sempre tem que estar pensando em formas de melhoria, né? Sempre estar melhorando porque, né, o nosso mundo é dinâmico, né? Bom, então nessa gerência de produção e manutenção, por exemplo, do frigorífico, participa ativamente das atividades de fechamento. Então a gente produz informações importantes que são aplicáveis a outras paradas. Então, por exemplo, essa identificação de razão, sistema e procedimento leva à implementação de práticas similares, é o que a gente torna de padrão, a gente padroniza aquilo que realmente deu certo, né? E as falhas a gente, né, evita ali ou faz alguma forma para que aquilo não volte a se repetir, né, os erros no caso.
Então, por exemplo, alguns métodos para detecção de falhas de equipamentos de refrigeração dos equipamentos elétricos é de grande importância na manutenção e na refrigeração, né, na manutenção e na refrigeração industrial. Então, por exemplo, falhas em sistemas de refrigeração, que pode ocorrer em duas situações. Então, por exemplo, o equipamento para totalmente funcional, ou seja, não funciona nem com carga baixa, ele parou totalmente, não realiza sua função básica. Ou quando ele perde rendimento, né, ou seja, ele começa a consumir mais energia e trabalhando menos, ou seja, produzindo menos, né? Então, com essa análise, eu preciso executar algumas ações. Então, por exemplo, evitar a repetição da falha, saber o histórico de falhas e alterar o plano de manutenção, operação e controle. Então, por exemplo, aquilo está se tornando corriqueiro, o que a gente pode fazer para que aquilo não se torne mais corriqueiro, ou seja, acabe de vez, né? Então, achar a causa raiz. Isso eu vou saber pelo histórico de falha. É um problema que está contínuo. Então, o que eu posso fazer para solucionar de vez esse problema, né? Não ficar essa coisa cíclica, né? Dimensionar equipes e estoques de materiais sobressalentes, né? Então, tanto para a equipe quanto o almoxarife. Prever as paradas programadas do equipamento para manutenção, né? Então, isso faz parte do plano, né? Então, certas intervenções eu preciso fazer periodicamente, numa certa repetição. Então, prever as paradas programadas. Então, quando parar, né? Quando parar, ter a programação correta. Melhorar o treinamento dos mantenedores, lubrificadores e operadores. Então, a gente no contexto aí da indústria 4.0, a gente está na manutenção ali produtiva total, né? Então, por exemplo, os mantenedores vão estar sempre em constante atualização de conhecimento, procedimentos, né? Treinamentos, né? Então, isso também para os operadores, né? Para otimização de produção, intervenção em algumas situações, né? Pequenas intervenções em algumas situações, para melhorar ali também a produção, aumentar a vida útil dos equipamentos, então fazer a manutenção correta para extrair o máximo da minha máquina, né? Então, claro, de uma forma eficiente energeticamente e tendo o máximo. Então, extrair no máximo que aquela máquina pode me dar. Além disso, implementar melhoria nos equipamentos. E para obter sucesso na obtenção, na identificação das falhas, né? Então, por exemplo, desligar a alimentação de energia elétrica, anteriormente retirada dos painéis de comando. Então, procedimento de, vou mexer com a parte de eletricidade, né? Então, desativa tudo, né? Desligar tudo para poder fazer intervenção, por exemplo, num painel de comando. Manter o local de trabalho de segurança, né, executando corretamente a operação de recolhimento, evacuação e carga de fluido, né? Então, por exemplo, a amônia, né, a gente sabe da toxicidade dessa, não vai liberar para a atmosfera, né, ainda mais se tiver um aglomerado de pessoas ali, né? Então, recolher no recipiente adequado e o separador de líquido também seja garantido para fazer a abertura do circuito, né? Então, quando estiver totalmente seguro, né? E mesmo quando você fazendo essa operação com os EPIs adequados, né? Então, aquele EPI todo fechado para você não respirar e nem ter contato na sua pele. Então, para qualquer parte de fuga, né? Nunca utilizar o oxigênio, né? Ainda mais com um gás inflamável, né? Utilizar nitrogênio de um cilindro equipado com regulador de pressão. Então, o regulador de pressão faz parte da segurança do processo. Identificar, né, utilizar os EPIs adequados para eliminar os riscos antes de iniciar qualquer atividade de manutenção. Então, vai ter o risco de vazamento de amônia. Então, você já utiliza o próprio EPI, né, já sabendo que tem uma alta chance, por exemplo, de ter vazamento de amônia, né, e evacuar toda a área, né, vai ter vazamento de amônia aqui, então pode ter nenhum operador, ninguém que seja além da manutenção aqui nesse recinto, né, então fazer toda essa parte da segurança da atividade de manutenção. Bom, com relação às falhas elétricas, pessoal, a gente deve realizar uma abordagem lógica, né? Então, antes da início da atividade, é importante reconhecer o mecanismo de funcionamento do equipamento, analisado utilizando o esquema elétrico, né? Seguindo essas etapas. Então, por exemplo, sempre utilizar um processo de eliminação de falhas, né? Então, vai para aquele algo mais geral, até chegar no algo mais genérico, né? Então, você vai fazendo ali os instrumentos de medição,
Então, vai monitorando, por exemplo, amperagem, né, corrente, tensão, né, ver se está dentro ali dos parâmetros de operação da máquina, identificar as funções e componentes que estão em operação. Antes de analisar o que se encontra no operante, então você verifica o que está funcionando corretamente, aquilo que está nem tanto e aquilo que não está funcionando de forma de forma alguma, ou seja, não está funcionando simplesmente. E de mais um componente ou funções conectadas em paralelo ter falha, verificar se é de fonte de energia. Então aí tem um exemplo, né? Por exemplo, o compressor e o ventilador. Então, por exemplo, se ambos falham, opa, então é problema de alimentação elétrica. Agora, se um ou outro está funcionando, quer dizer que é defeito no componente específico. Aí tem que fazer os testes, né? Se é no compressor, fazer o teste no compressor, se é no ventilador, fazer os testes no ventilador, né? Então, teste de tensão, de fazer teste de tensão, os testes elétricos, né? É, tensão corrente, fazer os testes de capacitor, enfim, tanto no ventilador quanto no compressor. E claro, né, hoje, né, os equipamentos, até os drywall mais simples que a gente tem placa eletrônica, né? Então a gente tem uns painéis microprocessados de compressores. Então, por exemplo, você não precisa substituir a placa, né? A gente sabe, por exemplo, com a placa por exemplo, de um VRF é caríssima ali, coisa de 10 mil. Então, nada melhor uma pessoa entendida de eletrônica fazer todo o teste nos componentes, principalmente os componentes vitais, então capacitor, com diodo ali, alguma resistência, fazer os testes, ver se está tudo certo, continuidade, curto-circuito. Talvez há um problema, poxa, eu troquei uma placa, gastou 10 mil, não sei, agora será fazer o quê? Trocar um capacitor de R$ 300, ó. Olha o gasto que você teve à toa aí, né? Desnecessário. Pô, gastou 10 mil para R$ 300, olha a diferença aí, né? Sei lá, só para a gente ter um efeito de comparação aí. 300 dividido por 10 mil, ó, 3%. Então, quantas vezes mais aqui que é o 10 mil dividido por 300? 33 vezes, ou seja, você gastou 33 vezes mais para comprar uma placa. Ó, o aumento aí, né? Bom, então, né, faz todos os testes na placa, né? Então, por exemplo, na verificação dos equipamentos, realizar, por exemplo, inspeção do estado de conexões, componentes, grandezas elétricas, verificar se a tensão de alimentação e amperagem está disponível e correto, verificar a condição de alimentação, por exemplo, mau contato, disjuntor ligado ou desligado e borne solto, né? Igual a gente viu lá nos comandos elétricos, né? Ver se está tudo certo, principalmente na parte de acionamento e também na parte de acionamento elétrico dos componentes, principalmente compressor e ventilador, né? Bom, e com relação aos problemas do ciclo de refrigeração, a gente vai olhar nas duas óticas, né? Na parte mecânica, né? Então, a parte mecânica que envolve a parte mecânica dos fluidos e termodinâmica, né? E também a parte ali de vazamento, de integridade de componentes, e a parte elétrica que faz justamente o acionamento dessa parte mecânica, né? Então, o acionamento do compressor e dos outros componentes, ventilador e etc. Então, tem que ter informações sobre a operação do equipamento por meio de manual de instalação, operação e manutenção. Então, é o seu principal aliado ali, né? O seu principal companheiro ali principalmente de parâmetro de operação, verificar se o aparelho está com aquilo abaixo ou não. Então, os parâmetros de operação é aquele indicador de saúde, é igual a gente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que para diabetes é tanto de açúcar que tem que ter, os batimentos cardíacos, a pressão, então o que a gente vai aferir, por exemplo, na máquina, para ver se realmente bate com os parâmetros de operação lá no instalação, no manual de instalação, operação e manutenção. Está atendendo o cliente, se obter o máximo de informação relativa ao sintoma que levaram o equipamento à falha. O cliente, claro, ele é leigo, ele não vai saber falar assim, aconteceu isso. Como é na área industrial, geralmente, né, se for uma manutenção terceirizada, já um especialista para especialismo, geralmente com a equipe dentro da indústria, aí já
como diz, o pessoal já acompanha de perto, já tem a noção, principalmente de histórico, né? Executar uma inspeção visual no equipamento desenergizado, identificando estado de conservação dos componentes, utilizar os sentidos, né? Muito bom para executar uma inspeção preliminar, e efetuar essa leitura dos sinais vitais, né, para registrar os valores lidos nos manômetros ou no sistema supervisório, para verificar se de fato bate, né, nas condições de operação normal, conforme o meu fabricante determina. Tem um aplicativo, Roberto, eu não sei se você já ouviu falar nele. Ele é só no celular. Ele é da Embraco. Deixa eu ver, Embraco. Ah, o aplicativo é Embraco. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó, Embraco Toolbox. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Quer ver? Deixa eu ver se tem um. A Embraco é uma Deixa eu pegar um videozinho. A Embraco é uma empresa que está sempre inovando e buscando novas formas de deixar a sua vida mais fácil. Uma das novidades da Embraco Digital é o novo aplicativo Embraco Toolbox, onde você tem ajuda para resolver todos os problemas do dia a dia pelo seu celular. Com a ferramenta de referência cruzada, você encontra a melhor solução Embraco em relação aos produtos da concorrência e assim tem a certeza de qual é a melhor opção para a sua aplicação. Tem um catálogo virtual completo com todas as informações dos produtos Embraco que você procura. Também ganhe tempo e comodidade localizando o distribuidor mais próximo na sua região. Um conversor de unidades sempre à mão, com mais de 23 unidades disponíveis. E também uma régua de refrigerantes em que você pode ver as temperaturas e pressões de trabalho correspondentes a mais de 80 tipos de gases. E além de tudo isso, o Troubleshooting ajuda você a identificar as possíveis causas dos problemas que você encontra nos refrigeradores no seu dia a dia. E não dá para esquecer o Clube da Refrigeração. Aqui você encontra notícias do mercado, informações técnicas e vídeos para ficar sempre atualizado. Não perca tempo e baixe o Embraco Toolbox no seu celular. Disponível na Apple Store e Google Play. Embraco Digital, o suporte que você precisa na hora que você desejar. Sim, a Embraco ela é fabricante de compressor, mas ajuda bastante o aplicativo, e principalmente nos diagnósticos aí de falha, né? Seja não só do compressor, de outras partes também, e como também aquela parte, né? Régua de refrigerante, enfim, muito, muito bom aí. É um aplicativo bem bacana e é gratuito. Essa é a boa notícia dele, por exemplo, desse softwarezinho aí. Só que ele é de celular, né? Então é para se tiver Android, né? No Apple Store, no Play Store, se for na Apple, né? Na Apple Store. Certo? Eu ia falar com você aí hoje, os demais, tem alguma dúvida, questionamento? Não, tá, esse aí é tranquilo, eu estou estudando bastante isso aí. Ponto ótimo. Então, vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Desejar a você, então, Alberto, uma boa noite, ok? Fique com Deus e até a próxima semana. Até. Tchau.